Bom dia. A gente vai estar falando aqui basicamente sobre o segundo estilo propriamente literário, né, o segundo gênero, que é o drama, tá bom? Basicamente, a gente vai estar vendo a comédia e a tragédia, certo? A gente vai falar das características próprias do que o Aristóteles vai elaborar na arte poética, depois a gente falar desses gêneros, tá? A ideia é falar das características gerais aqui, não entrar nesses pontos, nesses detalhes, tá bom? Então é assim, o que nós chamamos de gênero, que nós chamamos de drama, ele vai surgir na característica do teatro, propriamente dito como tragédia e comédia depois, bem depois, e ele surge do que? Basicamente ele vai surgir do culto ligado a Dionísio, certo? Então, esse culto, há várias versões para o nascimento de Dionísio, certo? Eu vou falar da versão assim um pouco mais antiga, mas há outras. A gente não vai falar disso aqui, é só para vocês terem uma ideia, tá? E isso a gente vai ver bastante. A gente, na verdade, é o conteúdo basicamente do primeiro ano de filosofia, não é do terceiro. É só para ficar mais fácil de entender. Mas basicamente está ligado ao quê? Esse gênero ele vai surgir basicamente desse culto. Então, existe uma relação entre o surgimento propriamente do teatro, da representação teatral, que seria a tragédia e a comédia, e ela vai surgir, em um primeiro momento, do ditirambo, tudo bem? Então, esse gênero seria o quê? Seria um coral, certo? Várias pessoas que formariam um coral, e você tinha um momento que era cantado, e depois você tinha um indivíduo, que era o corifeu, que ele narrava uma determinada história. Então, antes de surgir esse tipo de coisa, você tinha no primeiro momento isso. Então, o que acontecia? Basicamente, você, esse gênero, ele vai evoluir, a tragédia vai sair dele, certo? Você vai ter vai se levar a criar a representação teatral e a tragédia vai se tornar um gênero autônomo em relação a esse, tá? O culto a Dionísio vai ser um culto que vai ter bastante importância e depois vai se criar festivais relacionados para Dionísio, certo? Então ele começa com um culto propriamente popular, digamos assim, né? Dionísio basicamente vai ser um filho de Zeus. Ele vai ser basicamente filho de uma das amantes de Zeus. Zeus era um deus conhecido na mitologia grega por ter várias amantes. E o que ocorre? Zeus ele vai engravidar essa amante. Quando ela descobre essa amante, ela se aproxima dela de forma disfarçada, evidentemente sem ela saber, e fala para ela, convence ela que ela deveria pedir para Zeus se apresentar para ela em toda a sua forma e esplendor, certo? E o que ocorre? Quando Zeus aparece como um deus para ela, ela morre queimada, porque um mortal não poderia ver propriamente um deus, certo? A criança que estava no seu ventre, que era um feto ainda, Zeus vai pegar ele, vai amarrar, certo, na sua perna e ele vai se desenvolver a partir do próprio Zeus. Aí vem a expressão fazer algo nas coxas, vem dessa história, dessa versão do nascimento própria, nascimento e criação propriamente de Dionísio. E a partir disso, quando aquele feto se transforma, de certa forma, em uma criança, Zeus pega ele e dá para as ninfas, certo? Então a origem desse culto a esse deus está ligado a esse mito que vai sofrer transformações depois, tá? A gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar, esse conteúdo é do primeiro ano, então é só para vocês terem uma ideia de onde, que deus é esse e que ele está relacionado ao que, tá? Esse deus Dionísio, basicamente, que vai possibilitar o culto a Dionísio em Atenas, que vai ter muita importância. E depois os festivais a ele, certo? E vai ser nesse lugar que vai se desenvolver o drama, certo? Esse gênero em particular. Basicamente, é só para vocês entenderem que lugar, em que momento que surgiu isso daí, tá? Mas tem outras versões. Isso é conteúdo do primeiro ano de filosofia, é lá que a gente discute as várias versões, o papel do Deus. Esse Deus ele estava relacionado basicamente ao vinho, tá? Os romanos vão chamar eles de Baco. Então tudo bem. Então beleza. Então a
esse gênero que nós chamamos drama, certo? Que começa daquele jeito que eu falei para você, com o coro Orfeu e com o coro, ele vai se desenvolver para uma representação teatral. Essa representação teatral, ela vai ter uma característica muito diferente do que está presente no épico. A gente viu que o épico, ele tinha como papel basicamente a noção de herói épico. Ou seja, o épico está centrado em apresentar um determinado código de honra, onde esse código de honra basicamente é aquele que fornece, certo? O selo, digamos assim, de um determinado indivíduo de herói, tá? Como a gente viu, Aquiles ou Ulisses, por exemplo, só para dar exemplo disso. O drama, primeiramente, na forma da tragédia, ele não vai tratar basicamente do herói épico, certo? O herói que está presente na tragédia vai ser um outro tipo de herói, que basicamente seria o herói trágico, certo? Então o herói trágico ele é diferente, propriamente dito, do herói épico. Em que sentido que ele é diferente? Eu vou falar de algumas características do contexto que nós estamos falando aqui, do nascimento da tragédia. Então, quando a gente fala do nascimento da tragédia, do drama, disso exatamente, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de Atenas, nós estamos falando de a consolidação de um tipo de sociedade propriamente democrática, certo? Que tipo de sociedade democrática é essa? É uma sociedade onde os donos propriamente de escravos, homens e que já têm uma determinada idade, que são considerados adultos, são cidadãos. Então, quer dizer o quê? Nem todo homem nessa democracia é cidadão, as mulheres não fazem parte não têm cidadania, estrangeiros, escravos não têm cidadania, e nem principalmente crianças. Então, um grupo que nós chamamos de cidadão na Grécia, certo? Em particular em Atenas, é um grupo muito pequeno. Porém, nessa democracia, aqui vai ter o seu auge, digamos assim, a partir do século V a.C., certo? E depois vai começar um período de decadência, propriamente dito. Você tem a valorização do quê? Da fala, certo? Do debate propriamente ligado à linguagem. E isso, de certa forma, coloca em xeque aqueles valores que estavam presentes no épico. Ou seja, numa cidade, quando você quer administrar uma cidade, você não tem como grande algo tão importante as virtudes militares. Mas o que vai começar a ser valorizado vai ser as virtudes propriamente do cidadão. Então há, nesse contexto do surgimento da tragédia e do surgimento da comédia, a valorização de outros valores que não são os valores propriamente guerreiros, propriamente dos heróis épicos, que está ligado propriamente à ação militar. Tudo bem? Então, que tipo de valor que vai ser aqui, basicamente, valorizado na tragédia? A tragédia vai mostrar o herói trágico, que vai ser o centro, basicamente, dessas histórias, é um personagem onde os valores dele, certo? Os valores que ele apresenta, são valores que estão em contraposição à cidade. Então, a tragédia mostra um indivíduo que tem consciência das suas próprias ações e é um indivíduo que ele entende que a ação, digamos assim, propriamente moral correta ou aquela ação que ainda segue aqueles valores épicos num contexto novo, que é esse contexto da democracia, pode levar à sua autodestruição. Então, a tragédia ela vai trabalhar com essa ideia de que você tem uma sociedade, um cosmos, digamos assim, certo? Que ele está pronto, que lhe põe uma determinada função e o herói, propriamente trágico, é aquele que vai contra essa função que está determinada, certo? É aquele que procura romper, basicamente, com essa situação, basicamente, de uma sociedade fechada, digamos assim. Então, qual que são os temas, por exemplo, das tragédias? São os temas de como você, certo, faz uma ação política correta. Ou seja, muitos dos heróis propriamente trágicos, certo? Eles ainda mantêm aquelas características
do herói épico. Ou seja, apesar de eles não serem heróis épicos, eles não são heróis que estão ligados à luta militar, eles acreditam nos valores antigos. Porém, dado a situação nova, é necessário que esses heróis eles tenham que fazer um tipo de escolha onde, em parte, eles têm que abrir mão daquele código, daquela moral dos guerreiros. Então, o que está mostrando aqui na tragédia, e esse que é o grande o interesse da tragédia, é uma crise de valores, certo? Como que você, numa nova sociedade, numa sociedade que é diferente, que não está ligada à guerra, que não está ligada a nada disso, você mantém, de certa forma, valores antigos e não muda tudo, tá? Essa que é a ideia que está ligado a vários heróis da tragédia. Então, por exemplo, uma das personagens principais, uma das heroínas trágicas, tá? Ela basicamente ela tem que fazer uma escolha entre escolher, certo? Aceitar a lei da cidade ou enterrar o seu irmão, tá? Uma das duas coisas. Ela tem que fazer essa escolha. Então o que está colocado aqui? Ela aceita a lei da cidade ou ela aceita aquilo que o laço familiar, o laço de sangue, certo? Que basicamente ela tem ela que une ela ao seu irmão. Então a tragédia vai trabalhar exatamente com essa ideia. Ou seja, eu tenho a noção de dilema. Ou seja, o que seria um dilema? Dilema nada mais é do que se essa personagem ela escolhe seguir as leis da cidade, ela vai ser castigada porque ela não ajudou um familiar. Ela não ajudou um indivíduo que é seu parente, certo? Os gregos acreditavam que você tinha divindades próprias para castigar as pessoas que não ajudam a família, os parentes, que são as fúrias, né, dos romanos. Vai ter um nome de fúrias para os romanos. Se ela ajuda o seu irmão, certo? Se ela de fato desobedece às leis da cidade, ela é levada à morte também, porque ela está infringindo uma lei. Então, o que eu quero que vocês percebam? O tema central que vai estar propriamente na tragédia, certo? Não são as ações guerreiras, não são os combates, não é isso, não é a narração desse tipo de coisa, mas é como que o indivíduo vai escolher escolher uma determinada opção, que essas duas opções levam ele a o mesmo lugar. Ou seja, se ela desobedece à cidade e ajuda o irmão, ela vai morrer por isso. Se ela, basicamente, aceita as ordens da cidade, certo? Ela também vai morrer, ou ela vai ser castigada, porque ela está deixando um familiar não ajudando o familiar, que não era correto. Então a tragédia ela vai centrar o herói trágico, diferentemente do herói épico, é um herói que ele tem que tomar uma atitude consciente que lhe leva a um determinado destino, certo? Que muitas vezes basicamente leva ele à morte, certo? Mas essa escolha é uma escolha consciente. Então, esse que vai ser o centro da grande parte das tragédias quando elas surgirem, ou seja, é uma escolha que está ligada a um dilema, tudo bem? Então, a tragédia ela trabalha com assuntos extremamente sérios. Ela não trabalha, ela trabalha com assuntos propriamente profundos, certo? Muitas vezes heróis, personagens do épico vão aparecer propriamente na tragédia, porém essas histórias elas vão ser refeitas, reelaboradas, tá bom? Para colocar não a questão do combate, não a questão propriamente da batalha, mas propriamente da questão do que justifica a escolha individual, tudo bem? Uma coisa que eu vou comentar aqui, essa definição propriamente de tragédia é uma definição geral, tá? A tragédia, como qualquer gênero, ela vai sofrer transformações, tudo bem? Mas a definição geral é isso que eu queria que vocês percebessem aqui. Então, uma coisa muito comum você ouvir é que as pessoas confundem o que é propriamente tragédia e o que é propriamente romance. Por exemplo, uma coisa que é muito comum. A boa parte das pessoas acreditam que Romeu e Julieta,
do Shakespeare, né, é um romance. Tudo bem? E na verdade não é uma tragédia. Ou seja, o Shakespeare, na verdade, a história, o tempo, digamos assim, que ocorre, o que nós chamamos de Romeu e Julieta, é em 5 dias. Então quer dizer o quê? Que Romeu, ele se apaixona por Julieta, certo? Em um determinado dia. Depois que ele se apaixona, depois de 5 dias e vai acontecer a tragédia que os dois vão morrer. Então, o Shakespeare ali, naquela situação, ele está dizendo o seguinte, olha, Romeu e Julieta não são exemplo para ninguém. Ou seja, você se apaixonar intensamente por alguém, porém, querer se casar sem o consentimento dos pais, é uma coisa ruim. E quem faz isso é levado a isso. Então, esses personagens, Romeu e Julieta, por Shakespeare, são vistos como o quê? Personagens propriamente que você não deve seguir, tá bom? O exemplo dele de personagem trágico, que é um exemplo do que você deveria seguir, é o Hamlet, tá? A gente vai continuar falando do drama na próxima aula, tá? Aí a gente vai ver a comédia, certo? E a gente vai falar também de outras características referentes, tá? A esse estilo. E se der, a gente entra já no lírico.